Meu nome é Pastor Willan e nós estaremos juntos até o final de mais esta videoaula. Muito bem, nós em sala de aula já enfatizamos com os irmãos algumas das epístolas do apóstolo Paulo, neste módulo aí de panorama do Novo Testamento, onde estamos estudando as epístolas paulinas, depois as epístolas universais e por último estaremos fazendo um breve panorama do livro do Apocalipse. Nesta videoaula de hoje, nós estaremos enfatizando mais um pouco sobre as principais epístolas do apóstolo Paulo. Já vimos as primeiras epístolas escritas por Paulo, a saber, Gálatas, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Agora nós estaremos verificando mais um pouco sobre as principais epístolas do apóstolo Paulo. Epístola de Romanos, já abordamos em sala de aula, 1ª e 2ª aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo a escreve a partir da sua estadia em Éfeso, período em que ele passa aproximadamente 3 anos desenvolvendo o seu ministério como missionário, fundando igrejas, e a partir da comunicação de alguns membros da igreja em Corinto, Paulo escreve esta epístola para tratar alguns temas importantes que nós vamos aprender nesta aula. A data que Paulo escreveu esta carta foi por volta de 55, 56 depois de Cristo, e tem como palavras-chave a sabedoria e o amor. Nós vamos observar que o apóstolo Paulo ele vai tratar da sabedoria não numa perspectiva humana, mas na perspectiva divina. Lá no capítulo 13, ele vai demonstrar como tudo que é feito, todas as obras realizadas na igreja, se não for realizada em amor, ela não tem proveito algum. Temos aí o capítulo 1, versículos 10 e o capítulo 2, versículos de 1 a 15, como os versículos chaves aqui desta nossa primeira epístola aos Coríntios, e ela é destinada aos crentes em geral em Corinto. Então nós temos que o apóstolo Paulo, ele vai escrever esta epístola quando recebe informações da família de Cloé a respeito de muitas situações que estavam ocorrendo na igreja de Corinto, que levavam a igreja a estar caminhando numa perspectiva de infantilidade espiritual. É por isso que, em diversos momentos, Paulo diz para os irmãos em Corinto que ele não pôde falar a eles como a espirituais, mas como a carnais, meninos em Cristo, pelo fato de eles não estarem vivendo em unidade, em amor, em harmonia e progredindo como os irmãos em Tessalônica. Note que, ao receber essas informações, o apóstolo Paulo demonstra uma preocupação muito grande, porque estes conflitos estavam causando um prejuízo espiritual elevadíssimo para a igreja de Corinto. Então nós vamos perceber que na cidade de Corinto habitavam povos gregos, habitavam pessoas romanas e habitavam também muitos orientais. E nesse sentido, a igreja em Corinto era uma igreja formada por uma diversidade cultural muito grande, né? Ela não era conhecida, a cidade de Corinto, apenas pelo fato de terem jogos atléticos, não era somente conhecida pelo fato de ter um porto marítimo que dava uma visibilidade e uma locomoção de pessoas muito grande. Ela também não era conhecida somente pelo comércio profíncuo desenvolvido naquela cidade, mas sobretudo era conhecida também por abrigar o templo de Afrodite, uma deusa
cultuada entre os pagãos, na qual o culto a ela estava envolvida, sobretudo, a promiscuidade sexual. Os historiadores apresentam que no templo de Afrodite haviam aproximadamente 1000 prostitutas e prostitutos cultuais. E neste sentido, o culto a esta deusa, que era uma deusa da fertilidade, era desenvolvido a partir de práticas sexuais ilícitas, e isso trazia uma influência muito grande também para o seio da igreja, também para os membros da igreja. Nesse sentido, o apóstolo Paulo vai tratar diversos temas em que a sexualidade está envolvida, né? Esta igreja em Corinto, na cidade de Corinto, onde tinha essa diversidade étnica e cultural muito grande, onde havia este famoso templo da deusa Afrodite, ela recebe a chegada do apóstolo Paulo lá no capítulo 18 do livro dos Atos dos Apóstolos, e a partir da sua chegada em Corinto, Paulo passa a ensinar, a pregar, e a partir daí a lançar as bases daquela que seria a igreja do Novo Testamento, que se tem notícia, em que todos os dons espirituais se manifestavam nela. Mas aí há uma tensão, há um choque, há um entendimento às vezes distorcido, no sentido de que a demonstração ou a manifestação de dons espirituais não significa necessariamente uma espiritualidade embasada. Lá na igreja de Corinto se manifestavam os dons espirituais, contudo, o apóstolo Paulo, ao escrever essa primeira carta, vai chamá-los de carnais, de meninos em Cristo, porque no meio da igreja havia divisões, haviam contendas, divergência que não permitia que esta igreja progredisse no Senhor. Então, continuando, nós temos que os conflitos existentes na igreja de Corinto trazia para ela muitos prejuízos. Então nós vamos elencar aqui pelo menos 3 conflitos de natureza interna que fazia com que esta igreja não viesse a progredir como era a vontade de Deus, como era a vontade do apóstolo Paulo. Então o primeiro conflito que o apóstolo Paulo vai combater, ele estava localizado, diz respeito à preferência a líderes diferentes. Então esse era o primeiro conflito. Cada partido ou cada facção na igreja de Corinto havia elegido para si um líder que era mais favorável, que era mais viável ao seu comportamento e procedência. O segundo conflito tratava do orgulho que fazia com que os crentes em Corinto achassem um mais espiritual do que o outro, mais superior do que o outro. O terceiro conflito vai tratar da área da imoralidade sexual, e entre elas temos aí a prostituição, a fornicação e a infidelidade conjugal. É interessante esta palavra prostituição usada por Paulo no capítulo de número 5, porque prostituição do grego é porneia, e porneia é uma palavra utilizada para designar diversos desvios sexuais. Então, entre esses desvios estão relações sexuais ilícitas de toda natureza, temos adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos, e aí, de forma metafórica, a adoração aos ídolos, no sentido de que esta adoração no templo de Afrodite se dava a partir de relações sexuais com os prostitutos e prostitutas cultuais que havia
ali naquele templo. Então está inserida ainda nesta palavra porneia, impureza, que se originava da idolatria, a qual incorria em comer sacrificados aos ídolos, oferecido aos ídolos. Então, Paulo ele está combatendo todo esse tipo de desvios na área da sexualidade. Então, em quarto lugar, o quarto conflito que havia na igreja de Corinto trata a respeito dos litígios, né? As discordâncias que haviam entre os irmãos e tinham muitas dúvidas entre os coríntios, como eles deveriam proceder diante desses conflitos, diante desses litígios, diante desta demanda que havia um para com o outro, porque eles estavam buscando meios externos à igreja para solucionar os seus conflitos. E aí, nesse sentido, o apóstolo Paulo vai combater este tipo de conduta, porque ele vai apresentar que os juízes que não são cristãos, eles não tinham a condição de julgar demandas cristãs ou casos que ocorriam entre os cristãos, casos litigiosos, pelo fato de eles não temerem a Deus, não conhecerem o propósito de Deus. Então Paulo vai apresentar que os juízes deste mundo não são dignos de julgar demandas dos irmãos em Cristo. Então esses litígios deveriam desaparecer e ser apaziguado no seio da igreja. Temos ainda em quinto lugar que havia problemas relacionados à questão da idolatria, né? Nessa cidade extremamente idólatra, fazia com que os crentes também fossem influenciados por este culto aos falsos deuses. Em sexto lugar, havia o conflito relacionado à ceia do Senhor. Ora, veja só, que conflito terrível para esta igreja, no sentido de que a ceia deve ser uma festa, uma comunhão, um relacionamento interpessoal entre os irmãos, mas sobretudo demonstrado através de um relacionamento sadio com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas a partir deste conflito, desta tensão que havia durante a ceia do Senhor, os irmãos em Corinto permaneciam com divisões, com dissensões, com queixa uns para com os outros, e através disso, no capítulo 11, Paulo vai referir-se que a reunião da ceia, que deveria ser uma reunião de comunhão, uma reunião de amor, uma reunião de avivamento, estava se tornando uma reunião de discórdia, de dissensão. E ele chega a dizer: irmãos, quando vocês se reúnem, não é para melhor, e sim para pior, né? Vocês se reúnem na igreja, vocês não estão progredindo, estão regredindo, porque há divisões, há contendas e há conflitos. Então veja que dentro de uma perspectiva teológica cristã, o apóstolo estava diante de inúmeros desafios dentro do seu combate a essas questões que envolvia a igreja em Corinto, essas tensões, esses conflitos. Então nós temos que nas divisões da igreja, que é o primeiro tema de conflito nosso aí, a igreja ela estava dividida em facções, ela estava dividida em partidos. Havia na igreja de Corinto pelo menos 4 grupos distintos em que esta igreja se dividia. Então havia aqueles que admiravam o apóstolo Paulo por causa do seu conhecimento e da sua sabedoria, e por isso alguns em Corinto diziam: eu sou de Paulo. Mas havia um outro grupo que admirava muito Apolo por conta da sua oratória, da sua eloquência ao expor as escrituras, né? Então este grupo dizia: eu sou de Apolo. Um outro grupo ainda que se dividia a igreja era aqueles que respeitavam o apóstolo Pedro pelo fato dele ter sido discípulo de Jesus, caminhado com Jesus,
E nesse sentido, eles diziam, eu sou de Pedro. E ainda outro grupo, o quarto grupo em que a igreja de Corinto estava dividida, era aqueles que diziam, eu sou de Cristo. E dentro de uma ótica, dentro de uma visão teológica, nós podemos dizer que esses que diziam, eu sou de Cristo, não diziam por causa do seu respeito, da sua admiração, do modelo referencial que Cristo deveria ser para eles. Não, eles diziam porque eles não queriam respeitar nem obedecer à autoridade pastoral e nem apostólica do apóstolo Paulo. Então veja que para isso eles diziam, não, eu sou de Cristo. Então com isso estavam apresentando que não deviam satisfações nenhuma, nem ao apóstolo Paulo, nem tampouco à autoridade pastoral que havia naquela igreja. Então veja, irmãos, que uma igreja dividida, tal qual estava a igreja em Corinto, era uma igreja que estava impossibilitada dela viver aquilo que Deus havia projetado para ela na sua plenitude, né? Porque a divisão, ela não atrai a presença de Deus, senão o afasta. Mas veja que ainda o apóstolo Paulo destacou a existência de dois elementos que causava divisão na igreja de Corinto. Então, o primeiro elemento que causava essa divisão era a carnalidade que envolvia os irmãos em Corinto. Os irmãos eram carnais. Paulo disse, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, né? E também o segundo elemento em que o apóstolo Paulo destacou e que causava divisão na igreja era a imaturidade espiritual. O primeiro elemento fazia com que os crentes fossem guiados pela natureza pecaminosa. Já o segundo elemento indicava que os crentes não estavam preparados para receber os ensinos mais profundos acerca das coisas de Deus, porque eles não estavam progredindo espiritualmente, eles estavam regredindo. Então, nesse sentido, era impossível que eles viessem ou ter a possibilidade de receber um estudo teológico, um estudo bíblico das Escrituras mais conciso, mais significativo, pelo fato de eles serem meninos espirituais. Tá claro, irmãos? Então aí no seu manual de estudos, quando você estiver meditando, você vai perceber que todos esses elementos faziam com que a igreja em Corinto ela estivesse em sérias dificuldades espirituais pelo fato de ela não estar progredindo devido à pecaminosidade, à carnalidade e à infantilidade no meio da igreja. Outro ponto abordado pelo apóstolo Paulo era a questão do orgulho, né? Paulo se apresentou como um ministro e um obreiro humilde, né? Na sua saudação aos coríntios, ele faz esta saudação apresentando a sua humildade, mas alguns crentes em Corinto, eles entraram pelo caminho do pecado do orgulho, deixaram de respeitar a autoridade de Paulo e, consequentemente, levaram a igreja à divisão. Assim, enquanto os coríntios se mostravam inchados de orgulho, o apóstolo Paulo mostrava a sua humildade, mas ao mesmo tempo a sua autoridade e poder de Deus. Isso é importante porque para se demonstrar autoridade não significa necessariamente que você precisa maltratar as pessoas, não significa necessariamente que você precisa apresentar-se como alguém orgulhoso, não precisa necessariamente que você não receba conselhos ou críticas de alguém. Então, um líder orgulhoso, ele vai estar inchado dentro do seu orgulho, dentro do seu
conhecimento, dentro daquilo que ele tem, ele não vai aceitar nenhuma opinião, nenhum conselho, nenhuma crítica de ninguém. Nesse sentido, ele não vai conseguir ser eficaz no seu trabalho de liderança. Terceiro ponto, conflito que havia na igreja, trata da questão da imoralidade, da indisciplina, né? Neste contexto, a igreja de Corinto tinha no seu seio um jovem que ele se envolveu sexualmente com a madrasta. Paulo vai tratar esse assunto diretamente no capítulo de número 5, e nós vamos observar que Paulo advertiu severamente os crentes da igreja por não terem afastado, excluído ou removido o causador daquele pecado. Então, esse indivíduo, ele estava pecando livremente, alguém que possivelmente já havia cauterizado a sua consciência. Era um pecado notório, conhecido por todos os crentes em Corinto, e ele transitava livremente na igreja, participando de todas as atividades da igreja, sem nenhum arrependimento do seu pecado. Paulo vai advertir os irmãos em que ele deveria, de alguma forma, ser retirado da comunhão. Então, a finalidade de Paulo, diante dessa situação, não era castigar quem havia cometido o pecado, mas disciplinar tanto o infrator como a igreja, para que tivessem uma vida santa e irrepreensível perante Deus e perante a sociedade de Corinto. Porque, senão, qual que seria a diferença desta igreja de Cristo para com aquela sociedade promíscua em Corinto? Então, Paulo sabia que o ambiente promíscuo da cidade estava afetando a pureza, estava afetando a vida de santificação da igreja. Então é por isso que no capítulo 6 ele ensina de forma enfática a doutrina da santificação do corpo, né? Porque o corpo do cristão, ele é o templo do Espírito Santo. E este corpo do cristão, Paulo vai advertir, ele foi comprado por um bom preço. Então, nesta perspectiva, aquele que foi comprado não pertence a si mesmo. Então, Paulo vai advertir que o corpo tem que ser preservado santo e irrepreensível para que Deus possa habitar no corpo do crente em espírito. Então, temos ainda, irmãos, em quarto lugar, o tema do litígio na igreja, né? Que os irmãos estavam entrando em questões, em demanda uns com os outros, por motivos às vezes até banais, como questões materiais, como alimento, roupa, propriedade, dinheiro. Então, tudo isso às vezes levava os irmãos a uma situação de litígio que fazia com que houvesse conflito entre os irmãos na igreja. Imagine você congregar numa igreja onde um irmão está com uma demanda, está com um conflito com outro irmão, e é impossível neste ambiente haver a comunhão, que é uma das marcas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos ainda, em quinto lugar, as questões relacionadas aí ao casamento, né? Então o apóstolo Paulo vai dar norte, vai dar orientações muito bem abalizadas acerca do casamento. Então ele vai enfatizar, em primeiro lugar, que o casamento ele tem que ser desenvolvido dentro da monogamia. Isso significa que o homem e a mulher têm que ter apenas um cônjuge, né? É citado pelo apóstolo Paulo o fato de a prostituição ser muito comum naquela igreja ou naquela região, melhor dizendo, principalmente por causa aí do templo de Afrodite,
né? Então, nesse sentido, no capítulo 7, o apóstolo Paulo ele vai dizer que por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido, né? Para que não incorresse nessas questões de desvios sexuais, da prostituição, da fornicação e pecados nesse sentido. Então, o casamento, na perspectiva bíblica, na perspectiva de Paulo aos Coríntios, ele tem que ser desenvolvido na monogamia. O segundo princípio para o casamento que Paulo aborda aos Coríntios é o princípio da satisfação sexual, né? O casamento tem esta finalidade, o compromisso do homem para com a sua mulher e da mulher para com o homem no cumprimento dos deveres conjugais, inclusive das relações sexuais de forma normal, de forma regular e periódica. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo ele vai abordar com os irmãos que para que eles não viessem cair na armadilha ou no laço de Satanás, os casais eles tinham que desenvolver uma sexualidade dinâmica, regular, para que Satanás não viesse tentá-los na área da sexualidade, levando a caírem em relações sexuais ilícitas. Terceiro princípio para o casamento versa sobre a autoridade mútua. Refere-se ao ensinamento de que, embora o marido seja a cabeça do lar, a mulher esteja sujeita a sujeição na área sexual. Ambos deveriam ter os mesmos direitos. Então, nem a mulher podia privar o homem do ato, da prática do sexo, nem o homem privar a sua mulher, né? O quarto princípio é o consentimento mútuo, e vai versar justamente sobre a questão do trato sexual, que tanto o homem quanto a mulher só poderiam privar um ao outro do relacionamento sexual quando fosse com um objetivo específico e espiritual, para a oração e para a leitura das Sagradas Escrituras. Mas nesse sentido, nessa perspectiva, o consentimento tinha que ser mútuo e apenas por um curto período de tempo, para que isso não viesse incorrer em um meio de tentação para o ambiente ou para a vida dos casados. O quinto e último princípio fala da indissolubilidade, refere-se ao divórcio como sendo uma atividade não recomendada pelas Sagradas Escrituras. O casamento, na perspectiva bíblica, na perspectiva paulina, ele é indissolúvel. Muito bem. Então nós temos o sexto conflito que havia na igreja de Corinto, que vai tratar aí acerca da idolatria, né? A idolatria, como dito, fazia parte da dinâmica da cidade de Corinto. Então, nesse sentido, os irmãos em Corinto deveriam guardar-se, refrear-se da idolatria, tanto de participar dos cultos idólatras nos templos, dentro do seu próprio lar, como também das relações sexuais que envolvia a idolatria, como também de ingerir alimentos que fossem utilizados em sacrifícios idolátricos. Mas é sempre bom lembrar que a idolatria, na perspectiva do Novo Testamento, na perspectiva bíblica, ela não é somente desenvolvida a partir do culto a falsos deuses, a partir de participar de liturgias que envolvem adoração a outros deuses, mas idolatria também é traduzido por aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida, no seu coração, né? Então, nesse sentido, nós temos que refrear a nossa vida da idolatria, ter o cuidado de não incorrer na idolatria, até porque, na perspectiva de Paulo aos Coríntios, por trás
de cada imagem de escultura está atuando a influência de demônios. São os demônios que estão atuando nestes cultos idólatras. Não é simplesmente um culto a uma imagem, a um Deus inofensivo. Não. Todo culto idólatra, na perspectiva de Paulo aos Coríntios, está ocorrendo influências demoníacas por trás de cada uma desses cultos, né? Paulo vai apresentar aos irmãos questionando o que é o ídolo, né? Se não uma criação das mãos dos homens, mas por trás de cada ídolo, por trás de cada atividade idolátrica está a manifestação ou a influência de Satanás e dos demônios. Muito bem, temos ainda em 7º lugar a questão envolvendo a desordem, as desordens que havia na ceia do Senhor. Ao se reunir, os irmãos em Corinto, eles se reuniam para pior e não para melhor. Nesse sentido, o apóstolo Paulo ele vai elencar aqui 7 princípios nos quais a ceia do Senhor deveria ser desenvolvida. Então, em primeiro lugar, a ceia era uma ordenança de Cristo, que o apóstolo Paulo havia recebido do próprio Cristo a ordem de ministrar a ceia e que ele desejava ensinar a cada crente aquela celebração. No capítulo 11, versículo 23, ele vai dizer que recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Então, no segundo momento, Paulo vai mostrar para eles que a ceia do Senhor era uma prática memorial, né? A partir de Jesus ter dado graças ao pão, disse Paulo, ele disse: tomai e comei, porque isso é o meu corpo partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então a ceia deveria ser ministrada como um memorial, como uma lembrança de Jesus Cristo. Ao ser iniciada, os irmãos deveriam trazer sempre à memória, não apenas uma lembrança vaga, mas também um ato de não esquecer da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Muito bom. Então, o terceiro princípio que Paulo ensina sobre a ceia, Paulo escreveu aos irmãos que a ceia é evangelística e profética, porque todas as vezes que comer o pão e beber o cálice, anunciai. O anúncio é a comunicação, o anúncio público de boas notícias, de boas novas. Mas como boas notícias se anuncia a morte do Senhor? Veja, a morte do Senhor, ao ser anunciada como evangelística, ela está tratando justamente da redenção da humanidade. Nesta perspectiva, a morte de Cristo, ela deve ser para nós um memorial, mas também apresentar um caráter evangelístico que nos leva a entender que é uma boa notícia Cristo ter morrido por nós, porque ao assumir o nosso lugar, todos nós teremos direito à salvação e à redenção que há no seu sangue. A ceia do Senhor também é profética porque ela anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Este é o caráter profético da ceia. Não só profético, mas também o caráter de esperança que a ceia ela transmite até que o Senhor venha. É profético porque o Senhor breve virá. E é uma esperança, um renovar das esperanças, porque traz para o coração do salvo, do cristão, que Cristo de fato virá. Em quarto lugar, Paulo afirmou que a ceia exige uma autoavaliação, um autoexame, onde o crente ele vai analisar a sua vida diante de Deus. Note que o exame não é daquele que está ao seu lado, mas um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Por fim, em quinto lugar, Paulo sinalizou que a ceia era condenatória para aqueles que participavam dela indignamente, sem temor ao Senhor e em pecado.
Então, a indignidade de participar da ceia dentro de uma perspectiva do capítulo de número 11 estava no fato de que os irmãos se reuniam e cada um que tinham as condições financeiras mais favoráveis trazia a sua própria ceia, os seus banquetes e comia a sua ceia com o seu grupo. Vimos que a igreja de Corinto estava dividida ali em pelo menos 4 grupos, comia com o seu grupo, com a sua facção, e os demais irmãos da igreja, quando chegavam para participar da ceia, aqueles menos abastados, eles não comiam nada, não participavam da ceia, não havia a unidade ou o compartilhar mútuo, né? Então, nesse sentido, que Paulo chama os irmãos a fazer um exame para que cada um pudesse perceber que aquilo que eles estavam fazendo não estava direito, estava indigno diante do Senhor. Mas lógico que participar da ceia também em pecado ou vivendo uma vida pecaminosa, tal qual alguns membros da igreja de Corinto estavam vivendo, também versava sobre esta indignidade que o cristão precisava fazer um exame e buscar de forma digna servir e honrar ao Senhor. Por fim, para encerrar este pequeno breve panorama aqui da Epístola aos Coríntios, nós temos aqui a unidade dos dons espirituais, onde Paulo vai orientar os irmãos sobre a diversidade dos dons espirituais, né? E a capacidade, uma habilidade concedida à Igreja de Deus gratuitamente, para que os membros da igreja sejam edificados na verdade e na santidade que há em Cristo Jesus. Então, nós temos aí o capítulo 12, versículos 8 a 10, no qual Paulo diz assim: porque a um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operação de maravilhas, a outro, profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, variedade de línguas, e ainda a outro, a interpretação das línguas. Então veja que existiam diversas operações, como dito no início da aula, operações espirituais ou manifestações espirituais do Espírito Santo na igreja de Corinto, e só que estes dons eram usados de forma desordeira, de forma bagunçada. Então o capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios é na verdade uma ordenança de Paulo para que esses dons fossem exercidos com ordem, com decência, com dignidade. Então ele vai elencar aqui a utilização dos dons, né? Ele vai elencar os diversos dons que o Espírito Santo operava na vida dos crentes e na vida da igreja. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, o dom da fé, os dons de curar, a operação de maravilhas, dom de profecia, discernimento dos espíritos, dom de línguas e o dom de interpretar as línguas estranhas. Então note que na perspectiva de Paulo, todos esses dons eram fundamentais à igreja e por isso deveriam ser utilizados na igreja de forma equilibrada, de forma bem concisa, para que a igreja do Senhor Jesus pudesse ser edificada e crescer e progredir na fé em Jesus Cristo. Então nós temos aí no capítulo 13, o apóstolo Paulo advertindo sobre a excelência do amor, e lá ele vai apresentar algumas perspectivas sobre a maturidade cristã, a fé, a esperança e o amor. No entanto, ele vai dizer que o maior é a maior de todas as virtudes cristãs. O amor não é um dom, não é certo eu pedir a Deus o dom de amar, não. O amor ele tem que fazer parte da vida de todo cristão que foi salvo por Jesus Cristo. Você tem que amar ao próximo, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Isto é um mandamento, né? Mas a maturidade cristã está expressa a partir da esperança, do amor e da fé. Esses 3 princípios cristãos
desenvolvidos também em outras igrejas, Paulo ensina aos coríntios para que eles viessem também a desenvolver e mostrar que estavam progredindo na fé. Nós temos ainda o apóstolo Paulo sinalizando aos irmãos, no capítulo de número 14, sobre a ordem do culto, né? Culto em Corinto, por causa da proliferação de muitos dons espirituais, eles eram exercidos de forma desordeira, de forma bagunçada. E aí o apóstolo Paulo escreve sobre a ordem no culto, né? Que fareis, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, faça-se tudo para edificação. E por fim, o apóstolo Paulo enfatiza os irmãos em Corinto sobre a questão das obras sociais. Então os irmãos deveriam exercer as obras como fruto daqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Muito bem, que Deus possa abençoar a você esta videoaula, que ela possa ter sido útil para o seu crescimento e elevo na fé, e até a próxima aula que nós estaremos abordando mais uma das epístolas do apóstolo Paulo.